Olá, começa agora mais um programa Na Livraria. E o nosso convidado de hoje é Luiz Eduardo Dias. Ele vai falar sobre empreendedorismo. E na sequência, mais um momento com o nosso sommelier Luiz Escolto. O Natal se aproxima, Ano Novo também, um momento de saber comprar um bom vinho. E na sequência, como sempre, 2 livros, um sucesso mundial e um prata da casa. Luiz Eduardo Dias, seja bem-vindo ao programa Na Livraria. Obrigado, Mário. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, enorme. Nesse lugar bonito, generoso, aberto para as pessoas e com a cara do dono, é isso aí. Luiz, nós temos na nossa cidade as TVs a cabo e sabemos que você é o pioneiro na comunicação de TV a cabo. Conta um pouco sobre essa história, esse início tão promissor, tão interessante para a nossa população, que é a TV a cabo. Bom, sabe que Marília foi uma das primeiras operações de TV a cabo do Brasil, né? Ela começou em 89 com um grupo de empreendedores, liderados por 2 argentinos, Horácio e mais um outro cara. E eles fizeram essa operação na base de muita luta, né? Nós compramos a operação em 94, se não me engano. Eu não morava no Brasil nessa época. E eu vim em 95 para Marília, 95 faz tempo já, né? Para ajudar a fazer esse projeto e a construção das redes, né? Ampliar. Nós compramos a operação, nosso grupo, né? E em 98 me tornei o diretor-geral da empresa, em 2003 assumi também a gerência local, né? Ao longo desses anos nós fomos criando os canais, né? Ou seja, os canais foram surgindo, foram os primeiros canais locais, né? Assim, do Brasil praticamente, alguns dos primeiros canais locais. A TV Marília surgiu, né? Com o empreendedorismo do Calted e do Rodrigo, né? E nós também tínhamos uma pequena participação, contou muito com a ajuda do Márcio, né, da Unimar. Então, assim, foi um projeto bem interessante, né? Ao longo dos anos a TV Marília evoluiu, a legislação também evoluiu, né? Nós também criamos o canal comunitário e depois o canal 9, né? Então, para mim foi uma honra ter participado realmente da construção de todos esses canais, né? Cada um no seu devido tempo, né? Em 2003 nós criamos o canal 9 e agora tem o canal universitário, né? Como parte desse projeto antigo que a gente tinha de levar as universidades para a mídia na TV por assinatura, né? E, bom, enfim, é isso, né? Nós fizemos a rede já com características de interatividade, né? Em 2008, nosso grupo vendeu a TV a cabo para a NET, né? E hoje nós estamos com um novo projeto, que aí já é um projeto com uma tecnologia totalmente diferente, né? Em IPTV, né? Televisão com protocolo de IP, em cima de fibra ótica, que é o da Life, né? E aí, se na TV a cabo a gente tentou buscar o melhor que tinha no Brasil na época para trazer para Marília,
Na Life a gente está trazendo o que tem melhor no mundo. Poucas operações no mundo tem o que a Life está trazendo hoje para a Marília em termos de TV por assinatura, né? Nós percebemos que esse avanço da TV a cabo, principalmente para a cidade, é muito importante, para os órgãos públicos, acaba tendo informações sobre o que está acontecendo em determinada região, até para a administração pública. Quando você negociou a TV a cabo com essa empresa que administra agora, era um tipo de tecnologia. Agora se fala muito em fibra ótica. Conta para nós qual a diferença, o que é que o cliente vai sentir quando tiver uma Life instalada na sua casa, na sua empresa. Primeiro que não tem limite de canais, né? Hoje a gente está lançando a operação com mais de 200 canais. Não tem limite, eu posso colocar a quantidade de canais que eu quiser. Posso trabalhar com velocidade de internet de até 1 GB por segundo na nossa configuração de rede. Nós hoje oferecemos para os assinantes residenciais 100 MB, né? Até 100 MB. Nós permitimos links corporativos, né, de alta velocidade ponto a ponto, né, links dedicados. A quantidade de opções, né, de serviços, né, que trafega pela fibra ótica é incrível, né? Então você transforma tudo, né, em internet. Tudo que você imagina pode estar conectado e trafegando com alta velocidade. E através da fibra ótica você não tem limite para isso, né? E a princípio é a internet e também TV? Nós temos internet, TV e telefonia também, né? Com portabilidade. Então, nós somos uma operadora de telefonia como qualquer outra, com a licença STFC, que é a licença de igual uma Vivo, igual uma Telefônica, mesma coisa. A gente traz a portabilidade, a gente tem planos, a gente pega a conta do cliente, analisa essa conta, oferece preços bem melhores. O cliente tem a opção de entrar no site, né, de atendimento ao cliente, ver todo o consumo dele, minuto a minuto, escolher planos melhores, assim, uma série de serviços que a gente oferece. O cliente vai ter praticamente um extrato na sua tela. Online o tempo inteiro. Online, tudo que ele quiser. Estende também para a pessoa física e para a pessoa jurídica? Sim, pessoa jurídica, tanto faz. Ô Luiz, essas suas andanças pelo mundo, que você gosta de sempre estar pesquisando, né? E com certeza esse novo empreendimento tem todo esse conhecimento internacional junto a isso que você vai fazer para a população da nossa cidade. Hoje os países que têm mais avançados, né, assim, no mundo em relação a esse tipo de serviço são a Coreia e o Japão, né? Então nós realmente fomos até lá algumas vezes, fizemos parcerias com empresas, fomos para a China para fazer desenvolvimento, né, também de produtos, na região de Shenzhen. Nós conseguimos fornecedores que têm esse foco na Life, na China e na Coreia. Então a gente tem essas parcerias que possibilitam que a gente desenvolva ininterruptamente produtos, porque hoje em dia você não pode parar, né? A velocidade é muito grande, né? Com certeza. Agora, essa curiosidade que a população das 3 cidades tem, Garça, Marília e Pompeia. Nós vamos ter essa transmissão mesmo para essa região? Sim, nós já temos hoje Pompeia e Garça 100% cobertas, e Marília hoje nós temos 62% da cidade já cabeada, né, com fibra, né? Então ao longo desses próximos anos a gente vai concluir toda a cidade. Né? Por exemplo, a cidade de Garça e Pompeia pode operar aí o canal universitário? Não, sim.
da Eles vão receber o canal. Por exemplo, a TV Campus, sim. Em Garça e Pompeia seria o mesmo número? Já fizemos essa parceria, né, com o mesmo número. Nós fizemos já essa parceria com o canal da Unesp e nós em breve vamos estar transmitindo para essa cidade, sim. É muito importante porque nós podemos trazer principalmente o lado cultural dessas duas cidades, é muito forte. E para Marília, a população vai ganhar muito com esse trabalho seu. E nós temos uma previsão já de quando vai acontecer essa Eu acredito conexão. que em algumas semanas aí, no máximo um mês, a gente já está com o canal ligado à necessidade, sim. E a central de todo esse movimento vai ser? Marília. Em Marília. Marília. E estende-se até Pompeia e até Garça, tudo administrado por Marília. Isso. Seria central. É o que está acontecendo hoje, né? Mas o que levou você, Luiz, a se envolver com tanta tecnologia? Não, eu acho que eu sempre fui curioso, mas o que eu mais gostei, assim, desse lance de trabalhar com TV, comecei a trabalhar com TV por assinatura, eu acho que foi trabalhar com cultura, né? Trabalhar com conteúdo local, trabalhar com pessoas, procurar fazer o melhor serviço possível, né? Num campo onde isso não era tão frequente, né? Ou não é ainda, né? Então a gente tenta fazer um diferencial. Eu acho que quando você tem esse dilema, né? Muitas vezes as pessoas ficam procurando qual que é a vocação delas e tudo mais. Isso vem de maneira muito às vezes inesperada, não é mesmo? Você não sabe que... Não é? Às vezes você acha que você está indo num rumo, acontece alguma coisa que te fascina no meio do caminho, que te envolve. Então, e aí você descobre que quando você faz bem aquilo, você gosta do que você está fazendo. Então o plano original às vezes já muda um pouco ou bastante. E no meu caso acho que foi um pouco isso. Eu comecei a trabalhar com TV por assinatura, comecei a lidar com as questões, de lidar com problemas, gostar de resolver essas demandas das pessoas. E quando eu vi, eu estava gostando de TV por assinatura, de internet, e estava me aprofundando, estudando e querendo saber cada vez mais enfim, e todo esse processo de crescimento natural, né? Porque a sua formação... Eu sou arquiteto. Por isso que tem toda essa beleza que você faz. Sou arquiteto, formado pela USP, trabalhei com restauro, trabalhei com projetos no Japão, trabalhei em vários lugares, ainda faço projetos, gosto de arquitetura, gosto de urbanismo, né? Sou do Conselho de Habitação aqui da cidade, né? Sempre trabalhei com isso. Tenho inclusive o meu MBA também foi focado totalmente na área de urbanização, né? Então eu gosto dessa parte da cidade, né? Eu sou apaixonado por Marília, eu gosto de trabalhar com planejamento da cidade, né? Eu acho uma coisa essencial. E não existe nenhum tipo de conflito com a minha parte empresarial também. Ao contrário, eu acho que as coisas acabam se alimentando assim, bastante, né? Você nasceu onde, Luiz? Eu nasci em Lima, no Peru. Você é no Peru. E escolheu Marília por quê? Porque meu irmão estudava na Unimar, gostava muito da cidade, nós gostávamos da cidade. Minha mãe é de Bauru, então a gente já vinha algumas vezes aqui, por diversas razões também. Então, eu já conhecia Marília bem, né? E aí apareceu essa oportunidade. Na época, você tinha um sistema de concessões de TV a cabo, e nós compramos a concessão, uma concessão que estava disponível numa cidade que a gente conhecia, que era Marília, né? Agora, Marília me surpreendeu, viu? Quando eu cheguei, quando eu comecei a conviver com a cidade, no sentido de não ser apenas uma cidade promissora, interessante, né, financeiramente, mas também uma cidade muito acolhedora, né? Uma cidade que tem características de solidariedade, tem características de acolhimento, tem gente muito bacana, e é uma cidade que permite, né, você crescer e você se desenvolver, né? É uma cidade que tem tanta coisa a ser feita, né? Então, assim, isso é interessante, né, Mário? Você sabe que você vai para São Paulo, né? Você tem tantas opções de fim de semana e tantas coisas para fazer, mostras de teatro, de cinema, bienal.
aqui tem tão pouco, então você tem que fazer, né? É, o que nós Você estamos vai e faz, tentando não fazer. é? Então, acho que o Marília, ele dá essa oportunidade para nós nos tornarmos Visionários, investir na enfim, cidade. empreendedores, nós nos tornarmos os construtores, né, da nossa própria vida aqui, né? Essa característica de pioneirismo, né? É interessante esse movimento, né? É muito bacana. Esse apego seu é notório, porque tanto é que você se envolveu aí com uma ONG, né? E já há tempo que você vem trabalhando com esse grupo, né, de ambientalistas, e hoje é uma preocupação mundial. Você veja bem que os sinais estão chegando na nossa casa, né? Com essa seca longa que está acontecendo, a falta d'água. Eu acho que essa preocupação sua com o meio ambiente é tudo que a cidade precisa. Fala um pouco dessas pessoas que estão envolvidas com você nessa ONG. Nós temos grandes batalhadores aí, né? O Antônio Luiz Carvalho Leme, o André Cibantos, que é uma fortaleza, pessoas incríveis aí que estão reunidas com a cidade aí, né? O Darcy, né? Bueno, a Gisele Maldonado, pessoas que estão sempre aí batalhando e não dá para enumerar a quantidade de pessoas, né? A Laerte Rosseto, hoje nós temos um grupo novo, né? A Mariana, tanta gente bacana que está envolvida, né? E dentro de um propósito, né? Eu acho de você transformar, melhorar a cidade, né? Hoje a gente se envolveu muito na construção do plano diretor, que é o desenho do futuro da cidade, né? Hoje estamos estamos num projeto junto com o HSBC, né, com o banco HSBC, de revitalização, né, de mata ciliar em assentamentos do MST, né? Então a gente convive também com essa população, né, que é desconhecida, né, na região. E aí, assim, todas são uma coisa de conceito, né? Hoje, na verdade, assim, você está nesse projeto, vamos dizer, né, de reconstrução de construção do esgoto de Marília. Só que você não pode tratar isso como uma coisa pontual. Você tem reflexos no meio ambiente da cidade. E a cidade toda ela é voltada para dentro, né? Então você tem todas essas franjas nos Itambés, né? O Mião lá do Cristo Rei conta que na década de 50 a gente tinha 163 cachoeiras em Marília. Agora você imagina uma Marília que consiga preservar, integrar, né, e usar com responsabilidade o seu entorno, né? O potencial turístico que isso não tem, o potencial de lazer que isso não tem. Então isso está desenhado no plano diretor, né, que é o Parque dos Itambés, né? Então, assim, você sabe que eu sou diretor mantenedor do COPEN, né, da escola. Então a gente tenta traduzir isso para as nossas crianças também, essa relevância, essa importância, né? Essa integração, sabe, com a vida, né? Não tem como você destacar, né? Então a cidade ela precisa desse planejamento integrado, né? Desse respeito, de uma cultura, né? Então são uma série de coisas que Marília pode mudar para melhor, né, nesse lado. Você percebe que uma administração moderna, Luiz, essas ONG só vem a somar, porque, como você disse, existe aí o processo do esgoto que está em andamento, né? E uma ONG pode trazer para essa administração, para essa diretoria, para essa secretaria, algumas informações úteis, porque constantemente as pessoas preocupadas com o meio ambiente estão muito em alerta. Por qualquer ação da natureza, que a natureza dá esses sinais, né? A ONG com certeza estará informada. E quando você falou em termos de córregos, cachoeiras, como eu nasci em Garça e vim para cá com 2 anos, eu conheci acho que 80% desses lugares maravilhosos. Tanto é, quando abriu essa estrada BR-153, eu vi o desastre, o massacre que foi com o meio ambiente. Eu acabei escrevendo o livro Fazenda do Estado, Sim. que foca muito o problema socioambiental.
E desse livro também nasceu a preocupação com recursos hídricos. E nós sempre fazendo alguma coisa na área de literatura, da poesia, tudo para facilitar a vida das pessoas. Porque a natureza ela é pacienciosa, ela dá sinais para que as pessoas façam como você está fazendo, né, Luiz? Mas, me diga uma coisa, você também é consultor de empresas, você atua também na área de palestra. Como que anda esse seu mercado aí, Luiz? Não, na verdade eu dou muitas palestras, tal, mas não é para mim Você é um meio de convidado vida, para nada. tanto, né? Não, eu não cobro nada disso. A gente, ao contrário, né? A gente até às vezes vai até algum lugar quando nos pedem e tal. A minha prática tem sido uma busca, né? Assim, né? Essa coisa, eu acho de natureza construtora, né? No dia de hoje a gente vive em permanente caos, né? A gente está sempre querendo alguma outra coisa diferente, né? Isso nos causa uma certa... às vezes a gente fica preso no próprio movimento de busca, né? Então você está fazendo alguma coisa, mas você não está satisfeito, aí você vai atrás, você não está satisfeito às vezes com a tua relação pessoal, com a tua relação de trabalho, então a insatisfação ela faz parte um pouco da nossa vida, E hoje em dia, uma quantidade de impulsos que te puxa para todos os lados é pior. Então, assim, se a gente conseguisse, né, sabe, conseguir incorporar, né, um mínimo, né, de equilíbrio, de estabilidade frente a essas circunstâncias, você consegue ter mais autonomia e construir a tua liberdade. Então a gente nesse movimento, né, de construir a liberdade, a gente procura alternativas, não é isso? Então a gente vai procurar meios hábeis para a gente poder tratar as coisas de forma respeitosa, de forma equilibrada, de forma compassiva. E muitas vezes a gente não consegue, não tem jeito. Então a gente volta para trás, recupera, né, o nosso centro, vai atrás de um ponto de equilíbrio em que a gente possa se movimentar outra vez, né, pelo mundo de forma lúcida, né? Então essa busca eu acho que é muito importante. Uma vez que você consegue absorver algum conceito disso, então você tem que compartilhar, né? Não é natural você aprender alguma coisa, você acumular alguma coisa, você estudar alguma coisa e guardar só para si, né? Então a gente busca esses movimentos, né? Eu acho, né? Então hoje, assim, eu tenho trabalhado, né, nesses projetos, né, de TV por assinatura no Brasil, de construindo essas coisas e tal, mas todos para mim são caminhos possíveis, né? Assim como a gente tem tentado resolver ou trabalhar pelas coisas da cidade e do meio ambiente, né? E tudo isso vai para o bem-estar do outro, né, Luiz? Eu acho que é o que a gente faz, né? A gente no primeiro momento, né, Mário, a gente entende assim, nós temos a nossa família, nós temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar de nós mesmos. Mas aí quando você tem esse olhar de cuidado, você vê que exatamente não existe um limite, né? Onde se encerra, né, o conceito da tua turma. Você não termina, né? É um olhar, na verdade, então quando você observa, né, o cuidado que a gente tem de verdade, assim, de forma natural, quando a gente olha isso de forma natural, ele não se restringe à minha galera. Ele é um olhar perante o mundo, né? A gente percebe que na literatura, na poesia, na música, que isso é muito forte. E eu costumo falar para os meus amigos e clientes que vêm até a livraria, nós conversamos muito a respeito sobre a vida hoje. E a literatura, a indicação de livros, poetas, né, que têm essa força de, através desse conhecimento, fazer com que você cuide melhor do seu funcionário, dos filhos, do relacionamento, dos clubes de serviço, das ONG, não é, Luiz? Então esse sabe mistério, eu não sei se segredo... você soube, veio a Viviane Mosé algumas semanas aqui, né, no Senac, no Senac. E ela falou uma coisa tão bonita e tão grave. Ela falou da nossa capacidade ou da nossa incapacidade de ler o mundo.
E você sabe que isso que você falou é muito importante, né? Quando a gente lê, quando a gente busca informação, não é informação pela informação, para a gente ficar empilhando dados, mas a gente começa a ler como... Você está lendo um livro, é você que está ali, né? Você que está lendo, você é o leitor, você vai interpretar. Diferente de você estar, às vezes, na frente da televisão, e a televisão é muito boa também, mas a diferença é que você é agente, né, do teu processo de leitura, né? E aí você sabendo ler o mundo, né, isso faz toda a diferença, né? Então, muitas vezes você lê o que significa isso? Significa que você vai ler um negócio na internet, você vai ler alguma coisa numa revista e você vai colocar tudo isso em perspectiva. Você não vai absorver as coisas tais como elas se apresentam. Você vai começar a ver um pouco além das aparências, né, das coisas. Essa é a capacidade da gente ler o mundo e da gente saber interpretar e da gente ganhar liberdade frente a tudo aquilo que nos chega. Mas você só constrói essa liberdade a partir do momento que você lê o mundo, que você adquire essa condição de leitura, né? Existem alguns questionamentos aqui na livraria, principalmente aos sábados, que eu recebo muitos leitores, né, de todos os níveis sociais. Eles às vezes se deparam com um livro que venderam 27 milhões de livros no mundo. E eles, Milani, mas isso é verdade? Eu falo, a partir do momento que você ler esse livro, com certeza você vai indicar. Então, é um livro que ele vai ao encontro das empresas, da família, do conhecimento do modo geral, que vai fazer muito bem. E eu também costumo questionar com algumas pessoas, até amigos, Milani, eu nunca consegui ler um livro. Falei, mas agora você tem a possibilidade, porque eu vou te indicar o primeiro livro. E o segredo está exatamente nisso. No primeiro livro, ter aquele sabor, você se identificar com os personagens, de repente você sente vontade de consultar determinados livros, né, Luiz? Vira-se um manual informativo que você consulta constantemente para aplicar no seu dia a dia. Porque a vida é tão bela se eu você tenho souber meus levar, primeiros né? livros, assim. Eu sei quais livros eu indico. Você costuma fazer anotações? Eu não gosto de anotar no livro. Eu tenho cadernos e cadernos de anotações. É uma pilha de caderno que não acaba mais, assim. Mas eu tenho meus primeiros livros. Eu vou até dizer quais são os meus primeiros livros que eu indico para as pessoas que querem começar a ler. São livros simples, assim. O Apanhador do Campo de Centeio, de J.D. Salinger. The Catcher in the Rye, né? O inglês, para as pessoas que estão querendo começar a aprender inglês. Tia Júlia Escrevinhador, do Vargas Llosa. Capitães de Areia, do Jorge Amado. E O Alquimista, do Paulo Coelho. Apesar de eu não gostar muito do Paulo Coelho, eu gosto do Alquimista. Mas todo mundo lê Paulo Coelho. E é um livro que eu acho que é fácil e gostoso de ler. E alguns outros, assim, né? Alguma coisa nessa linha, assim. Né? É muito o importante. Corvo, né? Do Edgar Allan Poe. São livros, para mim, que acho que todo mundo tem que ler, assim, de básicos, né? É muito importante você citar esses títulos. Porque... E fora os russos, né? A Dama e o Cachorrinho, né? Tchekov, que são livros fáceis, rápidos e gostosos de ler, né? Você falou em primeiros livros, né? Esse eu tenho como há muitos anos, né? Na área de poesia, sou fã de Manuel Bandeira, que foi os primeiros, sim. O início de eu começar a escrever alguma coisa. Mas um que eu guardo mesmo, e hoje você só encontra mesmo em sebo, que é Khalil Gibran, o sim. Profeta. Eu tenho esse livro, é um dos meus livros de cabeceira, esse livro. Esse livro, é não muito sei bom. porquê, e está vindo um outro aí, que está se tornando um manual também, por ter resumido, né, o Nietzsche para estressados. Esse eu não conheço. Esse Nietzsche exatamente principalmente para as empresas e para as pessoas que estão aí com problemas de relacionamento, com filho, e ele simplificou bastante para facilitar a vida das pessoas e se interagir bastante com o conhecimento. E a nossa proposta é essa, Luiz. Nós
estamos aí para inaugurar o primeiro andar da nossa loja e disponibilizar isso para escolas, para um auditório para palestras rápidas, isso é legal. né? Um ambiente para exposições. E o que acontece? Com o crescimento, esse atalho, esse fio condutor que se transformou a nossa loja, esse ano nós já, o último sábado, foi o 19º lançamento de autores de Marília e região. Então, criou aí um incentivo e um atalho e facilitar a vida de quem quer publicar um livro. Então, quando nós entrevistamos uma pessoa como você, que também interage, né, é muito importante para o nosso objetivo, né? E me diga uma coisa, você também tem uma escola. Sim. Né? E é uma escola particular que você está ampliando. Eu vejo você nas manchetes aí, nas notícias, que só cresce. Fala um pouco da sua escola, Luiz. O Colégio Copem, né, ele Copem, nasceu como uma cooperativa de pais interessados em um projeto de qualidade, mas também no sentido de valores coletivos, assim, né, de traduzir essa cultura, né, do cooperativismo pro ambiente escolar, né. Então nós continuamos com esse propósito, né, inclusive é um estudo de caso interessante. Nós fomos até selecionados agora para apresentar um trabalho em Paris ano que vem sobre essa transição. E nós, assim, estamos batalhando, assim, né? A escola, ela naturalmente tem uma série de desafios interessantes, assim, né? Mas, assim, o mais importante para a gente é saber que nós estamos num lugar que acolhe, em primeiro lugar, num lugar que apresenta para as crianças os desafios de forma interessante, de forma que eles possam caminhar, que apresenta as dificuldades como maneira de aprender, né? Como, as pessoas, né, não ter medo das dificuldades, mas você transformar elas em blocos, né, de construção de coisas positivas. Um lugar que você possa aprender a ler o mundo e você vê além das aparências das coisas, então você ter que construir consciência crítica, né? De você construir elementos, né, de autodisciplina, de forma que você possa ter uma relação direta entre causa e efeito das coisas que você faz, né? E de você construir, a possibilidade de você se alegrar pelo outro também, você está num ambiente, né, de aceitação, de compaixão ativo, né? Isso não significa ficar passando a mão na cabeça de ninguém, mas você fazer, né, as pessoas se colocarem no lugar do outro, ter esse movimento, né? E, ao mesmo tempo, tudo isso ser interessante, ser divertido, não deixar tudo pesado também, né? Ou seja, o processo de aprendizado ele tem que ser um processo também de profundo interesse, né, das crianças. Então, dentro dessas 5 perspectivas que eu relatei, a gente consegue fazer muitas coisas. E olha, e tudo começa pelo acolhimento, né? Então, por isso que a gente usa esse lema, né? Cuidar e crescer, né? Porque se você não cuida, nada cresce, né? Então, o cuidado, ele se dá de diversas formas, né? Como eu contei, né, para você. É um processo maravilhoso, sabe? Você chega na escola, você sente uma coisa boa, tá perto de criança é maravilhoso, as crianças são lindas, a gente tem uma equipe fantástica, entendeu? Então, realmente, para mim, tem sido uma experiência profundamente bonita, assim, alimentadora, sabe? Porque você está criando ali um exercício no momento certo, no lugar certo, que o seu vai até o ensino médio? Não, a gente hoje tem fundamental. Ensino fundamental. Então, a importância nesse momento para a criança, né? Você levar toda esse envolvimento que do empreendedor, do ativista, né? E é muito importante, Luiz. Luiz,
Foi muito importante falar com você. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Mário. E espero que nós vamos outras vezes falar mais sobre esse encanto que é a vida. É isso aí. E foi um prazer estar aqui, um prazer estar nesse lugar que eu gosto muito. E parabéns pela iniciativa. Você é um dos caras que pensa, né, a cidade, que gosta das coisas, que vive a vida de forma profunda, né? Não deixa as coisas passarem batido, né? Então, muito obrigado, Luiz. Aí. Parabéns. Conversamos com o Luiz Eduardo Dias, um empreendedor, a pessoa preocupada com o movimento socioambiental, com a educação. Luiz Eduardo Dias é um empreendedor, portanto, nós com certeza foi um grande programa. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e você tem me acompanhado nos programas anteriores e tem visto que a nossa abordagem é sobre o universo do vinho. Minha tentativa é de colaborar para um consumo mais consciente do vinho. Para tanto, temos explorado algumas temáticas que, no nosso entender, podem ser esclarecedoras para o consumidor, que é você que nos assiste. Em outro programa, eu abordei a preocupação de informar ao consumidor que o fabricante pode ter quando ele traz para o rótulo a informação sobre a doçura do vinho. A doçura do vinho está relacionada à acidez e ao amargor e à questão da presença do gás gerado no processo fermentativo. Em outro momento, nós abordamos o vinho brut, o vinho seco, né? E lá trouxemos algumas informações no sentido de colaborar para que você possa fazer uma boa escolha agora, neste final de ano, nas festas de Natal, na escolha do melhor vinho para este momento. Hoje eu vou tratar daquele tipo de vinho classificado pelos especialistas com relação à sua doçura, que é o vinho chamado meio seco. É um meio seco, meio doce, pode-se dizer assim também. Mas do que nós estamos falando? Estou dizendo a você o seguinte, que existe sim uma doçura que vai de 10 a 30 gramas de açúcar por litro. Isso quer dizer que é uma variação entre 1 e 3% no total da presença de açúcar, né? Então não é um vinho doce, você pode ter certeza, mas é um vinho meio doce, meio seco. Ele está já há muito tempo no paladar de muitas pessoas. E eu vou comentar um pouquinho e vou apresentar também um material de um fabricante que vai nos trazer a preocupação que ele tem com o consumo do vinho demi-seco. A expressão utilizada é demi-seco ou demi-sec, também utilizado em outras línguas, como avocado e o caso do amabile, também, em italiano. Eu vou trazer para vocês aqui uma produção nacional da Casa Perini. A Casa Perini é uma das empresas mais preocupadas em difundir, através da sua marca, a sua linha de produtos. Eu gostaria de chamar a atenção agora para que você pudesse ver vinho branco demi-seco, fino, né? Aqui ele está falando, quando você enxerga isso no rótulo do vinho, você pode ter certeza, ele está falando sobre a questão da doçura do vinho. Então você já sabe agora, o meio seco, demi-sec, é aquele que contém de 10 a 30 gramas de açúcar por litro, portanto, representando 1 a 3% sobre o total. Este tem a seguinte proposta, uma garrafa de 750 ml com 11% de álcool. Aqui, a uva predominante
é a da uva Moscato, também conhecida como Moscatel. Segundo dados do fabricante, pode-se perceber que ele tem uma cor amarelo palha claro e também aromas delicados de frutas como pêssego e lichia, sabores frutados como abacaxi e maracujá. Eu diria, só com estas informações, que isto pode ser uma boa escolha para as festas de final de ano, né? A proposta do fabricante é de que este tipo de vinho seja consumido de forma descontraída, né? Leveza, né? E essa proposta chamada Macau, né, é uma proposta jovem, de um vinho jovem, leve, rico de sabor, né? E no sentido de que ele faça uma diferença no cotidiano, no dia a dia. Deixar o dia a dia mais leve é o que todos nós hoje em dia queremos e precisamos aprender, né? A correria nos tem levado a um cansaço excessivo. Um gole de vinho pode restaurar as nossas energias e nos trazer a um primeiro plano das principais experiências da vida no cotidiano. Esta é uma proposta de um fabricante brasileiro, né? Eu diria assim, com estas características, este é um vinho que vai muito bem em várias ocasiões. As entradas de sal serão as preferidas para acompanhar com este vinho. Harmonizarão melhor com este vinho. As entradas tanto frias quanto quentes, as entradas de sal. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo encontro. Papo gostoso com o empresário, o empreendedor Luiz Eduardo Dias. Conhecemos aí as novidades que vêm em termos de TV a cabo, em termos de fibra ótica. E o nosso sommelier que deu dicas importantes para esse final de ano. E como sempre, nós vamos falar de 2 livros. E hoje eu vou começar por um livro que é sucesso mundial. Um livro que vai fazer muito bem a você. Estou falando de Nietzsche para estressados. É um livro que ele vem ao encontro das pessoas que realmente estão aborrecidas com a vida, cheia de preocupações. Portanto, são 99 doses de filosofia para despertar a mente e combater as suas preocupações. Nietzsche para estressados. Alan Peirce é um livro que se tornou o manual na vida de todo cidadão. E agora é um prazer imenso mostrar esse livro, porque no último sábado foi o lançamento deste livro, Ida e Volta. 2 livros em um. É um trabalho de Rubens Polito. Rubens Polito, um atleta conhecido, respeitado e um exemplo de vida na nossa cidade, vivendo a experiência. Quando ele fala em experiência, não é experiência de vida, é a experiência de um vencedor. Você precisa ter esse livro na sua casa. Você vai gostar e com certeza também indicar. Rubens Polito. Ida e Volta. Termina agora mais um programa na livraria. Eu conto com você na próxima semana, mas você não esqueça do nosso site, livrariamilani.com.br. Um abraço a todos e conto com você na próxima semana, aqui, TV Campus e você, na livraria. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua,
agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro, mas eu fui sem ela. Não pude aguentar.